Olá, 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 eu sou o Kleber Carrilho, este é o Argumente-se, se você está assistindo ou se você está ouvindo este podcast no Spotify ou nas plataformas de áudio, ou este é um vídeo do meu canal no YouTube. Mas o que é importante é que esse é um espaço para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. E eu quero falar hoje sobre o ano de 2024. E vocês sabem que eu fiquei preocupado ontem, acho que foi ontem, quando eu vi alguma notícia sobre a abertura da Porta Santa. O que é isso, né? A Porta Santa é no Vaticano e os papas abrem essa porta a cada 25 anos. São os jubileus. E eu me lembrei que o meu primeiro jubileu vivo, claro, meu primeiro então, foi em 2000, né? E eu me lembro do Papa João Paulo II, não que eu seja católico, mas eu gosto muito dessa coisa do poder da igreja, da representatividade e tal. E eu lembro do Papa João Paulo II abrindo ali na véspera do Natal de 99. Eu já era adulto, já trabalhava com comunicação e tinha aquela coisa do bug do milênio. Eu trabalhava numa agência em que a gente atendia a conta da Microsoft, então era toda uma preocupação. Então, olhando para hoje, na expectativa de que em 24 de dezembro, o Papa Francisco, provavelmente, espero que ele esteja vivo até lá, creio que esteja, vai abrir a Porta Santa. Essa observação para mim me trouxe uma realidade que eu não tinha pensado ainda. Primeiro, a questão toda de nostalgia, né? Afinal, as pessoas depois de uma certa idade têm disso. Mas mais do que isso, um quarto do século XXI já está chegando, né? 2025 marca o último ano deste primeiro quarto do século. Um século confuso, talvez não tão agitado em termos de guerras e de transformações de estados nacionais ou de impérios, como no o século XX. O século XX foi mais agitado, guerra mundial, fim de grandes impérios, mudanças importantes na estrutura dos estados nacionais em vários lugares, início de uma onda de independências também, né, que depois vai resultar nas independências africanas, né, um pouco mais para o meio do século. Mas é interessante olhar para isso. Mas não dá para a gente olhar para um quarto de século sem pensar em conquistas, então, e foram muitas, né? Se a gente olhar nos últimos 25 anos, a gente teve uma onda de conquistas, de progressos, se a gente pensar na palavra progresso como algo que dá origem aos progressistas, né, como movimento político, mas também de retrocessos, né? E não exatamente de retomada do conservadorismo, mas de um reacionarismo. É isso que a gente tem visto muito, principalmente nessa, e aí mundialmente, não só no Brasil, tá? Principalmente nessa percepção de perda de privilégios que está fazendo com que uma parte das classes que tiveram privilégios ou têm privilégios que reajam para mantê-los, né? Mas isso é um detalhe que a gente precisa observar. A gente está passando por um momento de reconstrução também das fronteiras, né? Aquilo que aconteceu no século XX, ainda já no final do século XX, com o fim da União Soviética, o fim do domínio da União Soviética, da Rússia, sobre o leste europeu. Isso tem se transformado neste momento. Então, a Rússia tem tentado retomar um pouco desse domínio, não só militarmente, mas também em termos ideológicos, né? Então, em alianças estratégicas que podem ser interessantes daqui para frente para a gente observar. E é interessante porque a gente chega nesse primeiro quarto com algumas coisas muito marcantes para acontecer no mundo, né? E talvez a eleição do Trump seja a principal dessas notícias, né? Que nos dá conta de talvez de uma determinação geopolítica dos Estados Unidos mais para uma manutenção do poder do que para uma expansão, justamente para manter algumas conquistas ou alguns privilégios, de novo a palavrinha aqui, da população branca, classe média norte-americana, que neste momento está muito descontente. Então, vai ser interessante ver o que vem pela frente. Mas vamos parar de reflexões tão gerais, né, e principalmente tão marcadas para
para um olhar para o século, para olhar para o dia a dia, né? Porque acontece no dia a dia. E eu quero dividir essa conversa em duas partes principais, né? Então, primeiro falando do Brasil e falando um pouco mais do mundo, vou retomar essa conversa um pouco mais organizada. E depois eu vou começar a falar sobre o futuro, mas eu quero falar sobre o futuro já no ano que vem, quando a gente, né, pode gravar aí um podcast, um vídeo, falando sobre aquilo que a gente acredita, o que eu acredito que pode acontecer em 2025. Olhar para o Brasil, então, olhando para essa primeira parte, né, olhar para o Brasil em 2024 é muito interessante porque a gente tem algumas questões em disputa que são muito importantes. Então, nós temos uma extrema-direita que tenta sobreviver com Bolsonaro, né, e com outros nomes também no entorno de Bolsonaro, mas não só. Então, o nascimento de personagens como Marçal, ou a possibilidade de que haja novos personagens à direita e não seja exclusivamente Bolsonaro ou os indicados dele, isso indica algo muito interessante, né, que é um sentimento é, pró-pensamento conservador barra liberal, liberal na economia, conservador nos costumes, né? Isso que a gente sempre ouve. Esse pensamento muito ligado à questão que a gente discutiu há algumas semanas, que é aquela ilusão de prosperidade. Então, isso é um dado, né? Nós temos aí uma extrema-direita muito ligada à questão de valores, mas também pessoas que não seriam de uma extrema-direita, essas pessoas adotam o discurso da extrema-direita a partir dessa ilusão de prosperidade, né? Por quê? Provavelmente porque as políticas públicas ligadas aos progressistas, ao partido de esquerda principal no Brasil, ao dito de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, porque não houve uma entrega, né? Ou houve uma criação de expectativa também nos governos petistas anteriores que fizeram com que as pessoas estivessem muito propensas a pensar no desenvolvimento individual, no desenvolvimento das finanças, da capacidade de consumo. E as pessoas estiveram um pouco ligadas à ideia de construção coletiva. Esse é um dado. Então, nós temos essa direita que vai do centro e tal. Isso no eleitor. Nós temos também esse centrão, que é uma direita flutuante, e aí no fazer político, não no eleitor, mas no fazer político, no Congresso, nas prefeituras e tudo mais, esse centrão que se movimenta pró-Lula, mas não está tão próximo de Lula neste momento, porque acredita que pode voltar a compor com a direita, onde se sente mais confortável, principalmente na relação com as bases. E esse pessoal está muito fortalecido, principalmente com um nome importante, o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara atualmente, ele tem uma capacidade de pressão muito forte, e isso faz com que este grupo esteja muito, muito presente. E do outro lado, quando a gente olha para a esquerda, ou aquilo que se chama progressismo, né, o conjunto dos progressistas, esse grupo está muito fragilizado. Embora tenha o presidente da República como um representante maior, embora eu já tenha discutido aqui que Lula não é exatamente um membro fiel a este grupo, embora seja originalmente dele, este grupo está muito fragilizado e tem tido poucas oportunidades de expandir a capacidade política. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, e isso ficou muito claro em 2024, na eleição municipal. Né, a eleição municipal fez com que esse centrão estivesse muito grande, a direita extrema também conseguisse um aumento de alcance, mas limitado ainda. Então, Bolsonaro não conseguiu fazer todos os votos, mas esse centrão consegue com uma característica mais conservadora. E a esquerda completamente perdida, né? Em diversos lugares, né? Nas capitais principalmente. Então é interessante a gente notar que isso tudo reflete naquilo que é o governo federal, naquilo que foi o governo federal em 2024. O governo federal parece
que tem, eh, parece não, tem grupos muito diferentes. Então, questão social completamente solta, né? Questão social não tem funcionado, não tem atendido as demandas dos públicos que Lula na campanha disse que atenderia, né? Isso está claro. Na questão econômica, embora haja uma tentativa de aproximação com o mercado, né, o chamado mercado, Faria Lima, né, esse mercado não tem respeitado aquilo que tem acordado, inclusive, com o governo. Então, a Haddad tem feito um papel muito conciliador, mas pouco pragmático, e aí na minha visão, tá? É uma tentativa de ser tão bonzinho com a Faria Lima, tão bonzinho com o mercado, que o mercado diz não. Tá, era aquilo que a gente tinha combinado, mas eu não quero mais isso, né? Então aquele namoro pouco produtivo, ou até mesmo, tem um termo que as pessoas usam para esse tipo de relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo, né? Então, isso é um problema, né? E Haddad, embora seja o nome de maior destaque do governo, ele tem uma dificuldade muito grande de se colocar como líder dos progressistas. Eu tenho um problema com essa sala onde eu gravo, que é a sala onde eu trabalho, e tudo bem, a luz apagou, né? Oh, me lembrou Carlos Drummond agora. E agora, José? Mas ok, vamos ficar com a luz apagada mesmo, porque isso não é importante. Isso é um problema, né? Porque então, a parte social não está caminhando direito, né? E aí vamos pensar em parte social. E vamos incluir aí questões estratégicas, educação, por exemplo, né? Não está funcionando, não tem jeito. Saúde não está funcionando. Todos os ministérios menores ali das questões sociais não estão funcionando como centros de proposição, né? Não tem funcionado. Economia, como eu estava dizendo, e aí a Luz me interrompeu, também tem esse problema, essa relação abusiva com o mercado. Tenta satisfazer o mercado o tempo todo, tenta ser amiguinho, tenta jantar com todo mundo, tenta botar o galípolo nas mesas dos grandes. Não tem jeito, né? A relação com o Banco Central cada vez pior, vamos ver agora com a nova gestão. Isso é um problema. E por que isso? Porque a nossa economia está fragilizada. A economia brasileira tem um problema muito sério, que é uma capacidade de produção muito grande no agro, um setor que não emprega e não tem emprego, e quando emprega não tem emprego de qualidade. E a gente pouco agiu neste governo para desenvolver a indústria de transformação, né? E a indústria de alta performance e de alto custo, alto investimento, melhor dizendo. E os economistas vão me bater por essas definições tão chinfrins. Mas essa grande indústria, essa tecnologia de ponta, isso não aconteceu, não está acontecendo. E por mais que Alckmin tente falar bem sobre o seu ministério, o governo, né, o que a gente vê é um fortalecimento cada vez maior das outras economias concorrentes do Brasil, como Índia e China, principalmente, e é isso, e mais nada, né? A gente continua vendendo commodity. Né? Era um problema há 100 anos, era um problema há 50 anos e é um problema hoje. Substituição de importações, para quem, né, estudou teoria da dependência, essa coisa toda ali nos anos 60, né, 70. Então, e a gente não resolveu esse problema. A gente continua sendo o país que vende soja, boi, galinha, sei lá. E isso é um problema muito sério. Agora, tem uma questão outra, fundamental, né? Ah, mas teve um acordo com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia. Sim, é um acordo que ainda tem muita água para rolar. Foi assinado? Tá, mas não está implementado, precisa de várias outras atividades, né, várias outras ações para que ele aconteça. E aí tem uma relação direta com outro ponto, que é a questão ambiental. A questão ambiental no Brasil é muito grave. Ah, mas o Brasil tem produção fantástica, super verde e tal. Verdade. Só que o Brasil não tem feito absolutamente nada além do que já tinha feito. Se a gente olhar para a Amazônia hoje, já que é uma preocupação internacional muito grande, a Amazônia tem sido o palco de disputas entre crime organizado, gangues locais,
os povos indígenas tentando sobreviver, né? E pouca ação de verdade estratégica liderada pelo governo federal e pelos governos estaduais que não estão nem um pouco preocupados com isso. O Brasil vai sediar a COP 30, né, o ano que vem em Belém, e não tem muita coisa para contar, né? A gente tem tido uma ação pouco efetiva. Eu gosto muito da ministra do Meio Ambiente, gosto pessoalmente da Marina, acho-a uma pessoa muito competente para lidar com as questões ambientais dentro dos grupos de discussão sobre as questões ambientais. E a gente tem que tirar essa discussão de dentro desses grupos. Ele tem que levar para a indústria, ele tem que levar para um bando de lugares, para a produção econômica em si, para a população em geral. Isso não tem acontecido. Essa competência falta muito. E isso se relaciona diretamente com o Brasil no mundo. Porque o Brasil só consegue ter um destaque mundial quando ele entra nessa discussão que é muito própria do Brasil, que deve ser muito própria do Brasil. E quando ele não tem essa competência interna, ele também não consegue transformar isso em competência externa. Então eu duvido, e eu estou fazendo uma aposta mesmo aqui, quero perder. Eu duvido que o Brasil consiga trazer algum componente de novidade para a COP30. Espero que, repito, espero que ocorra, mas duvido que aconteça porque a agenda é complicada, né? Agenda, vamos pensar, com a volta de Trump, a ideia da agenda climática se perde, né? Então, e aí essa é a principal, esse é o principal item da relação do Brasil com o mundo, repito, e com a eleição de Trump, não só isso, mas diversas outras questões, inclusive o fortalecimento econômico dos BRICS, né, dos países do BRICS, precisa ser relativizado, porque a economia norte-americana, a economia dos Estados Unidos é muito grande. E se essa economia for fortalecida por ações de protecionismo de Donald Trump, e provavelmente isso vai acontecer, muito provavelmente a China vai se isolar. Não se isolar no sentido de não querer comércio com ninguém, mas a China não vai olhar para o Brasil, como já não olha muito, como parceiro do mesmo tamanho, mas sim como um ambiente de influência. E então o Brasil vai ter que tomar uma atitude, que é escolher claramente de que lado que está. E aí sobrou para esses 2 últimos anos do governo Lula, provavelmente essa última decisão, né, que é em que barco o Brasil vai estar. Porque, veja só, e aí começa a minha análise do mundo, né? Num mundo em transformação como o atual, então, Rússia tentando manter um domínio regional, China também, a própria Índia mantendo ali o seu país unificado, mais do que saindo de dentro dele. China com todo o poderio econômico na África, na América Latina. Os Estados Unidos tentando olhar para dentro, mas tentando explorar quem está disponível também, né? Então, esses grandes blocos, não tô citando Huntington aqui não, mas esses grandes blocos, Rússia, Estados Unidos, China, muito provavelmente União Europeia, né? E aí a União Europeia se perde um pouco, esse é o grande problema para a União Europeia. Esses grandes blocos, eles vão tentar se solidificar ao máximo, principalmente com essa evidente falta de comprometimento com negociações justas que o Trump tem. O Trump tem a ideia de ganhar sempre, não tem essa ideia de 0-0, ganho conjunto, né? É, é, isso não existe para ele. Então, é fundamental, né, que esses grupos se isolem, entre aspas, definam suas fronteiras, né? Então, essa discussão na Síria agora, esse estresse na Síria agora é claramente isso, né? A Rússia deixou de lado, o Irã deixou de lado, e vamos ver o que acontece ali. Talvez uma influência maior da Turquia neste momento, é provável, mas a Turquia está com quem? Está com a Rússia, e a Rússia então deu está ou estaria com a Rússia, porque a relação da Rússia com a Turquia, principalmente a saída
dos navios ali que vêm da Ucrânia e passam pelo Bósforo, aquela relação é bem confusa. Mas vamos pensar que neste momento estão jogando juntos, e se estão jogando juntos, então o Putin, no final das contas, traiu o Assad. Não sei se traiu, mas deixou acontecer e falou: Assad, vem para cá, eu garanto a sua família e deixa lá, deixa esse terreno explodir para a gente ver o que dá. Pode ser. A influência dos Estados Unidos em Israel vai continuar, porque é essencial que Israel exista ali, né? É o investimento mais barato que os Estados Unidos podem ter para ter uma presença real no Oriente Médio, né? Então, nesse cenário mundial, o Brasil precisa se posicionar. Ou o Brasil está ao lado dos Estados Unidos ou ao lado da China. Ah, mas a relação comercial maior é com a China. Sim, mas a proximidade geográfica, questão cultural, é muito maior com os Estados Unidos, né? Ah, mas as pessoas gostam de comprar Shein, né? Shein, não sei. Vocês que decidam aí o nome. É óbvio que sim, mas culturalmente a gente está muito mais próximo dos Estados Unidos. A América Latina está muito mais próxima dos Estados Unidos. Então, é, essas composições são fundamentais que a gente entenda. Voltando um pouco à história do fenômeno Trump, é muito interessante isso, né? Como a vitória de Trump é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando anteriormente, né? O Trump consegue olhar para a economia a partir da perspectiva de reconstrução, de uma percepção, de uma sensação de proteção, uma sensação de segurança que uma parte da população americana teve e perdeu. E uma parte essencial que não se beneficiou naquele momento sonhava com ter acesso a benesses econômicas e, consequentemente, adotaram o discurso do Trump. É muito interessante porque isso acontece no Brasil. Eu vou traçar um paralelo aqui. Pessoas que não tinham uma condição de vida razoável nos anos 90, por exemplo, nos anos 80, mas que viam as pessoas que tinham condições econômicas interessantes de forma quase como uma inveja, como uma vontade de estar lá, olham para aquele momento como uma retomada da possibilidade de estar lá. Eles não querem essa ideia de não quero esse mundo mais igualitário, com todo mundo tendo oportunidades iguais. Não, eu queria ser uma pessoa com dinheiro, com condições lá nos anos 80. Essa é uma coisa interessante que confirma, de forma muito irresponsável aqui, os educadores que me desculpem, filósofos da educação, o Paulo Freire dizia, né, de forma muito, tô trazendo o Paulo Freire de forma muito também irresponsável aqui, é que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, é isso, né? E aí todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer retomar uma ideia de ser classe média, média alta, de ter acesso a coisas que só eles têm, né? Essa ideia é muito interessante. Mas voltando aqui, vamos falar do mundo. Então a tendência é que esses blocos se confirmem, a tendência é que Trump realmente cumpra aquilo que ele disse, isso é, que a guerra da Ucrânia vai acabar em 24 horas, isso provavelmente ele já está negociando para que os territórios sejam cedidos e a Ucrânia tenha uma espécie de proteção, talvez da NATO, da OTAN, né? Talvez uma participação, ou numa participação diferenciada, um Estado protegido pela OTAN. Vamos ver como é que isso acontece. Aí tem gente dizendo assim, sim, mas se entregarem esses territórios para o Putin, brevemente ele vai invadir o restante do leste europeu. É provável, mas esse tempo é muito complexo, porque não é provavelmente daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10. Putin já é um senhor de 70 e poucos, né? Vamos ver até quando isso vai, né? E ele tem sucessor para isso. Talvez o que a gente está vivendo agora, até com líderes muito envelhecidos, a gente precisa falar disso até já discuti um pouco sobre isso, em vários lugares, Brasil inclusive, mas talvez isso faça com que a gente tenha períodos muito mais curtos de estabilidade de fronteiras, não aquelas coisas grandiosas, desde a Segunda Guerra até, né, 40 anos depois, as coisas pareciam muito do jeito que tinham ficado após a Segunda Guerra. Então, esses ciclos de 40, 50 anos talvez sejam mais curtos agora, de 10, 15 anos de deslocamento de fronteiras. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que é interessante este mundo está em transformação, os blocos estão sendo definidos,
No momento, Ucrânia, Oriente Médio, né? Esses são talvez os lugares mais visíveis, mas os conflitos estão acontecendo na África, quando os africanos, alguns países africanos expulsam franceses e pegam os chineses para investir, né? Trocam sistemas econômicos desde que estavam definidos após as independências, com uma espécie de colonização mais branda, né? Foi o que a França e a Inglaterra principalmente fizeram, né? Então, esse desenvolvimento vai se acelerar. Talvez 2025 a gente veja muito disso. Estou falando de 2024 e olhando para frente, não tem jeito, não consigo falar diferente. Mas eu faço um pouco mais definido, mais organizado de 2025. Então, esses blocos vão ter aí talvez passos mais interessantes no ano que vem. Já tiveram alguns aqui. É isso. Então, a gente teve muita dificuldade interna no Brasil. Estou olhando para o roteiro aqui, não tem jeito. Eu deixo de cumprir. Que decepção. Eu escrevo isso para não cumprir. Então, a gente teve dificuldades internas para a gente finalizar aqui. No Brasil, a gente tem grupos políticos disputando, é provável que a gente tenha também, e aí uma coisa que eu deixei de falar, uma influência grande de Trump nessa, ou uma ideia de Trump, uma presença do personagem Trump, não dele exatamente, nessa reconstrução da extrema-direita no Brasil, com Bolsonaro ou sem, né? Então, tudo isso vai acontecer para tentar jogar o Brasil para um lado ou para o outro, né? E mesmo assim, o governo Lula não tem muita capacidade de jogar o Brasil no colo da China. Nem tem intenção. Agora, difícil para o Lula vai ser ter uma relação boa com o governo Trump. Veremos. Marco Rubio não está muito afim, né, que é o secretário de Estado. Mas pode ser que o Lula, pragmático do jeito que é, mesmo depois das questões de saúde aí, possa fazer esse papel aí de aproximação. Notinha sobre a saúde do presidente Lula. Em 2026, o fato de não ter. E eu vou falar disso em janeiro, mas só começando aqui. 2026, o fato de Lula não ter um sucessor vai ser muito difícil essa campanha, se ele tentar a reeleição. Porque não sei se um senhor de 80 e poucos anos, saído de cirurgias no cérebro, se tem condições de encarar uma campanha no Brasil inteiro, viajando dia e noite e tal. Veremos, veremos. Né? Mas é isso. A grande questão é a seguinte, gente, ou a grande reflexão é a seguinte: viver em um mundo em transformação não é fácil para ninguém, né? Eu vivi num mundo em desenvolvimento de expectativas. Quando eu olho para 2000, naquele momento em que o Papa João Paulo II abre a Porta Santa, a memória que eu tenho é uma memória de construção, de desenvolvimento, de um mundo que principalmente na primeira década deste século, se desenvolveu de forma muito interessante. Talvez até 2008, quando tem aquela eh, grande crise econômica nos Estados Unidos, em que tudo, absolutamente tudo, muda. Ali está um momento fundamental para aquilo que a gente está vivendo agora. O ressentimento, o precariado, precariado, o precariado, desculpa, gente, é que o termo se usa muito em precariat. Então, as pessoas que estão vivendo uma vida precária se tornam, é, se mostram mais ressentidas, mais ah, chateadas mesmo. O termo é pouco científico, né? Chateadas. E essa chateação é o que tem movimentado muito o ambiente político mundial, né? Então, é muito interessante viver esse tempo, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Pessoalmente, eu acabei de ter meu segundo filho, né? O Felipe, meu primeiro filho, é de um pouco antes de 2000, né, nesse momento de otimismo. E agora eu tenho um filho de 8 meses hoje, num momento de pessimismo no mundo, né? E aí a gente reflete, a gente pensa, né, em como essas coisas são, como é que a gente pode contribuir
para desenvolver alguma coisa no mundo, isso é se a gente pode contribuir. É mesmo no papel de educador e tal, é difícil pensar em contribuição. Mas é isso. A gente vive este mundo de transformação, de pessimismo ou de um realismo tão evidente que aparenta ser pessimismo, né? Mas é isso. Espero que todos tenham curtido este ano, que 2025 seja ainda mais interessante, que em 2024, ainda nos últimos dias, vocês possam comemorar com a família, com os amigos, com quem gosta, com quem ama, né? Afinal, essa oportunidade que se tem, principalmente, né, no Brasil. Como eu não estou no Brasil, eu não tenho férias, mas claro que tem festas, tem esse momento de virada, mas um pouco menos empolgada, festas um pouco menos empolgadas do que no Brasil. Um grande abraço, 2025 a gente se vê. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para os amigos essas nossas conversas, para ver se a gente consegue construir um ambiente de debate por aqui. Até mais.